A pedido das professoras Vânia e Edilene, eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês da minha trajetória acadêmica e destacar um pouco qual foi a importância do estudo da língua inglesa para que eu alcançasse meus objetivos assim a longo prazo. Meu nome é Leonardo Silva Brito, eu sou rondoniense, estudante de escola pública durante toda a minha vida e hoje sou acadêmico do curso de Economia de Harvard College, da turma de 2021, estou me formando ano que vem e vim passar um pouquinho da minha história de vida para vocês. Então, durante os primeiros anos de atividades escolares, eu sempre demonstrei bastante interesse em atividades de leitura, produção de textos, e nas aulas onde eram trabalhados experimentos. Então, tinha bastante ênfase com experimentos de mão na massa e científicos também eu gostava bastante. Nessa época, eu não estudava língua inglesa. Eu comecei a estudar o idioma, assim, quando eu comecei a quarta série, ao atual quinto ano, quando a funcionária da secretaria da minha escola a professora Rose propôs ensinar inglês aos filhos dos funcionários. Então, foi assim que eu iniciei os meus estudos na língua inglesa e iniciei minha jornada assim, no aprendizado dessa língua naquela época. Então, em 2010, eu já estava no sexto ano e continuava no inglês com a professora Rose e também com a professora Raquel, que era a professora da minha escola, das aulas de inglês regulares da minha escola pública. E passou a ser a matéria que mais me interessava assim na escola, além de matemática e também um pouco de física quando eu comecei a estudar depois. Foi também o início da minha etapa no ensino fundamental, onde eu entrei em contato com as Olimpíadas Científicas, concursos de redação e essas atividades onde eu podia competir com outras pessoas. Então, eu sempre fui bastante competitivo de natureza e eu encontrei nas Olimpíadas Científicas e Olimpíadas do Conhecimento uma oportunidade de provar o meu valor, sabe, de colocar todo aquele conhecimento teórico em prática e alcançar objetivos interessantes com ele. Foi em 2010 que eu ganhei meu primeiro concurso de redação, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, o TRE, e eu tive minha primeira redação publicada em um livro. Foi uma experiência incrível para mim e para minha família. Fomos até a capital do estado, em Porto Velho. Teve uma cerimônia muito interessante com autoridades realmente bem importantes no nosso estado. E foi o primeiro contato que eu tive realmente com esse mundo de premiações escolares e de Olimpíadas Científicas. E aquilo ficou na minha cabeça e me motivou cada vez mais a procurar mais oportunidades como aquela para deixar meu nome na história da minha escola. E nesse mesmo ano eu ganhei a medalha de bronze na UBMEP, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Pela medalha conquistada nessa Olimpíada de Matemática, eu fui convidada a participar de um programa de iniciação científica chamado PIC. E esse programa foi assim um marco histórico na minha carreira acadêmica. Eu participei dele por 6 anos e em alguns deles, por causa do meu bom desempenho e o empenho que eu tinha no programa em geral, eu participei de encontros com os professores que elaboravam os materiais das Olimpíadas. Então, eu pude viajar a Florianópolis, a Rio de Janeiro, várias vezes nesses encontros com outros estudantes que também eram interessados em Olimpíadas e com professores que faziam o banco de questões das próprias Olimpíadas de Matemática no Brasil. E foi um marco interessantíssimo para mim. Tive contato com pessoas dos mais variados estados do Brasil, culturas diferentes, e muitas delas tinham em si o sonho de estudar fora do país, de sair do Brasil, buscar conhecimento lá fora e contribuir com o desenvolvimento e o crescimento econômico do Brasil quando eles voltassem. Então, foi o primeiro contato que eu tive realmente com esse mundo de estudar fora. Eu ouvia falar e eu corri atrás, a partir daquele momento, de informações que me deixassem um pouco mais próximos desse sonho. Nos anos posteriores, eu continuei participando de todos os concursos de redação que eu conseguia, e Olimpíadas Científicas também. Tive redações premiadas pela CGU, pela UPU, pelos Correios, participei da OBA, participei da OBRAC, que é a Olimpíada de Cartografia, de Geografia, fui deputado jovem senador pelo estado de Rondônia. Então, eu pude participar de várias oportunidades, assim, graças aos meus professores, o corpo docente da minha escola também era muito engajado em deixar os alunos escolherem quais oportunidades eles gostariam de participar, e a secretaria da minha escola sempre foi muito interessante em trazer esse trabalho todo pra gente. Eu participei de todos que eu podia, na verdade, incluindo matérias que eu não achava que era meu forte, como biologia. Então, eu participei dessas Olimpíadas como uma maneira de me desafiar. E agora, vejam como uma coisa puxa a outra. Quando eu participei da OBRAC, vários alunos foram convidados a participar de um prêmio que era, na época, dado pela Fundação Estudar, chamado Prêmio Jovens Fora de Série. E, por ter sido premiado, eu ganhei uma bolsa de estudos de 1 ano para estudar na Wizard. Eu já era aluno da escola, porque minha família sempre julgou importantíssimo o aprendizado da língua inglesa, eles sempre
me ajudaram bastante com isso. Eles sempre me incentivaram a estudar e colocavam assim, ressaltavam quão importante era aquela horinha de estudo diário, sabe? Separar 30 minutinhos para estudar inglês todo dia. E isso só me ajudou, com essa bolsa nova que eu tinha ganhado naquela época, a continuar meus estudos na língua inglesa naquela instituição e melhorar cada vez mais o meu nível de fala, escrita e interpretação. Em 2014, eu fui um dos 8 alunos selecionados pela Embaixada Americana, em parceria com o governo do estado de Rondônia, para participar de um intercâmbio. Foi um concurso de redação, na verdade, para homenagear o centenário da expedição científica Rondon Roosevelt, que aconteceu aqui. E o prêmio era participar de um intercâmbio cultural nos Estados Unidos, de quase 2 semanas. Foram, assim, aproximadamente 10 dias de muito aprendizado. Nós visitamos vários estados americanos. E foi nesse intercâmbio que eu realmente tive a primeira oportunidade de colocar o meu inglês na prática, sabe? Colocar o meu inglês, todo o domínio que eu tinha estudado teoricamente, na prática, no dia a dia, e ver no cotidiano como é vivenciar a língua estudada. Eu aprendi muito. E foi nesse intercâmbio que o meu sonho de estudar fora realmente se consolidou e tomou forma. E estávamos visitando assim uma escola americana na época e eu fiquei encantado com a estrutura que eu via, com os corredores e todos os alunos engajados em atividades extracurriculares. Eles tinham uma quadra dentro da escola, eles tinham alunos fazendo teatro, fazendo esporte. Então era bem interessante para mim aquilo e eu queria aquilo para minha vida. Como eu estava muito inspirado naquela época, foi meio que o caminho que me levou ao sonho de querer estudar em Harvard, de querer estudar nos Estados Unidos. E o inglês, vocês podem me perguntar qual foi o papel da língua nessa história toda. Se todas essas oportunidades tivessem surgido naquela época e eu não tivesse o domínio do inglês, eu não teria conseguido alcançá-las. Eu não teria as ferramentas necessárias para fazer acontecer. E estudar inglês permitiu que eu conhecesse um novo idioma, sabe? Uma nova cultura, uma maneira de pensar diferente, fizesse novas amizades com pessoas de outro lado do mundo, seja no cotidiano, jogando jogos, conversando por redes sociais, ou também pessoalmente durante os intercâmbios que eu participei, durante os projetos que eu participei, e me proporcionou alcançar esse sonho de estudar fora durante esses anos. Não foi o caminho fácil, foi exatamente o caminho que eu escolhi trilhar desde o começo, sabe? Então, como era meu sonho, diante das adversidades, eu sempre fui mais perspicaz, sempre corri atrás, independente das oportunidades que eram me dadas, eu corri atrás de mais, fiz projetos, e o inglês foi essencial nisso tudo. E para finalizar, eu gostaria de desejar a vocês sucesso nas escolhas que vocês fizerem para a vida de vocês, independente se vocês queiram estudar fora ou não, se vocês queiram aprender língua inglesa ou talvez espanhol ou francês ou qualquer outra língua que vocês desejem se tornar fluentes. E falar para vocês não desistirem diante das adversidades, porque elas sempre vão estar no caminho e sempre vão estar lá, mas é mais para nos lembrar do quão forte nós somos. E pode acreditar, são muitas coisas que surgiram no meu caminho, no caminho da minha família, mas se vocês tiverem força de vontade, empenho e dedicação, isso vai ser muito, muito, muito menor do que os sonhos que vocês têm e que vocês vão alcançar no futuro. Eu agradeço aqui a oportunidade que estão me dando de compartilhar com vocês um pouco a minha história e coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês queiram conversar um pouco mais sobre estudar fora, eu estou sempre aqui e espero ver vocês, quem sabe, pessoalmente algum dia no campus de Harvard, tá bom? Grande abraço e fiquem com Deus.